Olá, Multi! Você sente que faz tudo, mas a sua sala não avança como você gostaria? Hoje eu quero te mostrar um passo a passo real para você planejar intervenções eficientes usando a divisão por grupos. A lógica ela é bem simples, então a gente vai trabalhar com clareza, foco e estratégia. Eu sou a Daniele Dutenhefner, aqui do Instituto Multisaberes. Vamos juntas lá entender esse processo? O primeiro passo é a gente ter clareza onde cada aluno está. E antes da gente intervir, então a gente precisa entender ali, ter clareza sobre o que cada aluno já desenvolveu, o que ele ainda precisa estimular. E para isso eu costumo utilizar 3 marcadores bem simples, Então, um é já desenvolveu, então ele faz sozinho com autonomia. O outro é em desenvolvimento, então ele precisa ali de pistas ou mais apoio. E o terceiro é precisa de intervenção, não realiza sozinho, só com ajuda. Depois você vai criar uma tabela ali, os alunos vão ficar na linha e as habilidades vão ficar na coluna, certo? E nessa tabela você vai fazer as avaliações necessárias e vai encaixar ali os resultados de cada aluno. E com isso você vai ter um mapa para você identificar exatamente em que etapa ali daquele aprendizado o seu aluno está, certo? Agora que eu já criei a tabela, eu vou pensar em quais habilidades eu preciso então avaliar, ok? E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Consciência fonológica. Seu aluno já segmenta, identifica, produz rimas e aliterações, ele manipula alguns sons. Conhecimento alfabético. Ele reconhece, nomeia as letras, ele faz a relação ali nome e forma da letra. Princípio alfabético. Ele entende a relação entre o fonema e o grafema? Quais relações ele já faz? Que sons ele já conhece? Discriminação auditiva. Ele diferencia alguns sons semelhantes? Por exemplo, P e B, F, V, T, D, C e G. Conhecimento ortográfico. Pequenas regras ali, Então aquelas mais simples. Que sons que o C e o G fazem antes de determinadas vogais? O uso do R e do RR, do QU e do GU, certo? Do M antes do P e do B. A fluência leitora. Ele não lê? Ele lê de forma silabada ou ele já lê com fluência? E na fluência escritora, Em que momento ele tá? Ele tá pré-alfabético? Ele tá ali alfabético parcial? Ou ele já tá no alfabético completo, certo? Então, essas informações são importantes para a gente criar ali aquela tabela de uma forma bem clara. E olhando essas informações, a gente já consegue criar grupos ali para pensar em intervenções bastante eficientes em cada uma dessas habilidades. Passo 2, gente, a gente vai pro foco. Então, onde começar? Bom, com o mapa já pronto, é hora da gente tomar algumas decisões. Então, crie intervenções para todos os níveis de desenvolvimento em cada habilidade que eu vou trabalhar, certo? A gente vai ter que pensar estrategicamente em quais habilidades ali precisam ser estimuladas primeiro. Por exemplo, gente, não adianta a gente trabalhar ali a parte ortográfica se a criança ainda não consolidou o princípio alfabético. Então, eu preciso saber ali o que eu preciso trabalhar primeiro. Então, depois você vai reservar na sua rotina momentos frequentes para fazer esse tipo de intervenção. Não precisa ser um momento ali muito longo, mas precisam ser diários, se possível, porque daí a gente consegue fazer estimulações bastante pontuais, certo? E uma dica de ouro, faça sempre reavaliações, certo? Pelo menos ali uma vez por mês, porque assim a gente garante que os alunos realmente estão avançando e aqueles que não estão avançando, a gente consegue identificar ali por que eles não estão avançando. Então, nesse passo 2, a gente precisa pensar nessas intervenções, nessa divisão do grupo e o que eu posso fazer com cada habilidade que está ali, naquela coluna, para fazer os meus alunos avançarem durante o processo de alfabetização. Tenha como foco ali olhar para a tabela e pensar em estratégias mais eficientes, ok? Daí, gente, vem o passo 3, certo? Que é a estratégia. Então, a nossa estratégia vai ser divisão por grupos. Então, com clareza e com o foco já definidos, a gente chega então na parte mais prática, que é ali pensar no que eu vou estimular. Então, aqui eu vou deixar uma ideia simples para você. Você vai dividir o grupo de acordo com o nível de desenvolvimento das crianças naquela habilidade que será estimulada hoje, certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele grupo e vai pensar mais ou menos o que você precisa trabalhar. Por exemplo, se eu for pensar na consciência fonológica, essa habilidade ela tem várias sub-habilidades ali, que são sequenciais. Então, ela já está ali separada no caminho que a gente precisa seguir. Então, o que você
pode fazer? Você vai organizar o grupo de acordo com o que os alunos já conhecem sobre aquela habilidade. Então, aqueles alunos que ainda precisam aprender a segmentar as palavras, vêm em um grupo. Os alunos que já sabem segmentar, mas eles precisam ali aprender a identificar ou treinar a identificação, né, de sons ali iniciais, finais e mediais ali que são parecidos ou iguais, certo? Depois você vai ter alunos que já sabem, né, segmentar, já sabem reconhecer, mas eles ainda estão trabalhando ali a produção de rimas, a produção de aliteração, a identificação disso tudo. E o quarto grupo é aquele lá que já sabe tudo isso, mas que precisa aprender a manipular ali aqueles sons para que a gente consiga formar novas palavras, certo? Então, depois que você pensa, né, nessa divisão, pensando aí na consciência fonológica, né, você já consegue ter um caminho. Então, eu já sei o que cada grupo conhece e o que eu preciso estimular dentro de cada grupo. E aí você vai pensar que estratégia, né, que tipo de atividade eu vou fazer para que esse aluno consiga segmentar. Que tipo de atividade eu posso fazer para trabalhar a identificação de sons, né? Tem alunos ali que já identificam o som inicial, então eu vou trabalhar com o som final. Tem alunos que já identificam inicial e final, então eu vou trabalhar com identificação de sons mediais. Então, dentro desse grupo eu ainda consigo fazer subdivisões, certo? E aí eu posso trabalhar com outro grupo que já tá craque nessas duas habilidades, nessas duas subhabilidades, e aí eu vou trabalhar ali com produção de rima, com produção de aliteração. Então eles vão criar outras palavras que rimam com determinada coisa ou começam igual a outra determinada imagem ou palavra. E um outro grupo que já sabe tudo isso vai trabalhar ali então com manipulação, né? Então eu vou dar alguns desafios para eles trabalharem ali para excluir sons, para acrescentar sons e criar novas palavras. Eu vou criando estratégias ali individuais para cada grupo de crianças, certo? E nesses grupos eles vão trabalhar com autonomia, mas você, professor, vai ficar passando no meio deles para que eles tirem dúvidas, né? Então você vai conseguir fazer intervenções ali mais pontuais em cima de cada uma dessas divisões, ok? Percebe como fica muito mais leve quando a gente segue ali uma lógica de clareza, foco e depois a gente pensar naquela estratégia? Então, com o mapa ali da turma, com metas curtas, com um grupo bem planejado, de intervenções ali que começam e tem um resultado que a gente espera, a gente consegue ali alfabetizar a nossa turma. Mas se você quer que eu te ajude a criar um plano estratégico para desenvolver cada uma dessas habilidades, vem aqui, né? Vem conhecer a gente, a Mentoria Multi. Lá a gente monta com você um plano completo, então vai do diagnóstico, né? Desde quais habilidades seus alunos conhecem até a parte final, que é criar as estratégias ali para cada grupo de alunos seus, ok? Então, se você quer conhecer mais da nossa mentoria, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês olharem. Eu aguardo vocês lá, ok? Até o próximo vídeo.